Olá, pessoal, tudo bem? Como já me conhecem, eu sou Claudineia, coordenadora pedagógica da Fundifran no projeto Bahia Produtiva. E estou aqui hoje para falar para vocês sobre um conteúdo bem interessante, que é o beneficiamento do umbu. E para dialogar com a gente sobre essa temática, nós convidamos a nossa amiga Isabel, que vai falar um pouco sobre a importância do umbuzeiro, vai trazer para vocês na prática a produção do doce de umbu, vai explicar como higienizar, esterilizar os utensílios, para que vocês aprendam não só produzir o doce de umbu à base de rapadura, mas que vocês também saibam como estar armazenando esse produto para que vocês possam estar consumindo e também comercializando, caso seja o interesse de vocês, tá bom? Vamos lá, a nossa primeira videoaula? Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. A nossa luta é pela vida. E antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que uma das nossas medidas de proteção pela vida é a máscara. Nós não podemos ignorar esse momento em que estamos vivendo da pandemia da Covid-19. Nós não podemos fingir que está tudo bem, porque a Covid cada vez mais avança na cidade e principalmente para o campo. E nós devemos seguir as orientações dos órgãos de saúde para nos proteger os nossos familiares e proteger as pessoas que a gente ama, aquelas que a gente conhece e as que a gente não conhece. O controle da pandemia é responsabilidade de todos nós. Por isso, esse equipamento não pode ser deixado de lado. A nossa luta é pela vida. Eu sou Isabel e no momento estou atuando pela Fundifran no projeto Bacia do Rio Grande, que fica na região de Barreiras. A gente atende 4 municípios, lá a gente vem desenvolvendo as atividades coletivas direcionadas mais ao beneficiamento de frutas, só que frutas do cerrado. Lá a gente trabalha muito com o buriti, com o piqui, manga, que tem muito na região, e diversos outros frutos do cerrado, a cagaita, o murici. Aqui no território Velho Chico, a gente vamos partir da nossa experiência de beneficiamento de diversas frutas da caatinga, dentre elas o umbuzeiro, a fruta do umbuzeiro. Então eu tenho aqui um pé de umbuzeiro. Esse pé de umbuzeiro, ele é histórico, foi uma muda que eu ganhei do IRPA. O IRPA é uma instituição de muito respeito que vem trabalhando toda essa questão, essa cultura do umbuzeiro, dentre diversas outras culturas, né? Então, eu quero mostrar para vocês a importância do umbu, desde a sua fruta, a sua batata, a sua sombra, que na verdade já virou uma cultura na nossa região, né? Então, na verdade, o umbuzeiro, ele tem um grande armazenamento de água na sua batata. Se a gente pegar aqui um pauzinho e for batendo aqui, a gente vai descobrir que a terra soa diferente nos lugares das batatas, onde tem maior armazenamento de água. E essas batatas, elas tanto servem para matar sede como garantia de alimentos. E elas é o que garante que a árvore do umbuzeiro permanece viva durante o período da seca. Então, durante as águas, durante o período chuvoso, armazena essa quantidade de água nas suas batatas. E depois, no período da seca, o umbuzeiro elimina todas as suas folhagens para poder garantir permanecer vivo, porque tem uma grande concentração de água na sua batata. Então, na caatinga, a gente costuma muito trabalhar a fruta do umbuzeiro, e que para nós, no assentamento Manuel Dias, a gente
já definiu o umbuzeiro como o nosso símbolo, o símbolo do grupo Joca Sabores, que trabalha com beneficiamento de frutas. E então a gente vai durante essa nossa conversa, tá mostrando desde a importância desse umbuzeiro como uma cultura do semiárido, até a produção de geleias, de licores, de compotas e de doces, né? Que isso é importante para a gente. Então, ele diferencia, eu digo que é uma cultura porque já diferencia daqui, da região do território Velho Chico, para a região de Barreiras. Lá o pessoal valoriza muito mais o piquizeiro, o buritizeiro, né? O fruto do buritizeiro para a produção de cocadas, de óleo, de diversos tipos de alimentos. Aqui a gente já trabalha muito mais o umbuzeiro. Então, é isso que é importante para a gente, porque além de se tornar uma cultura, ele se tornou uma grande fonte de renda para as famílias, principalmente para as mulheres. Quando a gente escolheu também o umbuzeiro, porque ele é uma das frutas, das árvores que fornece fruta, onde diversos grupos de mulheres participam e se mobilizam e comercializam produtos do umbuzeiro. Então, ele tem toda uma cultura, uma importância para o nosso contexto do semiárido. Então, no primeiro momento, a gente falou da importância do umbuzeiro como uma cultura do semiárido brasileiro, como fonte de renda, principalmente dos grupos de mulheres, de jovens, que vem trabalhando com a produção de doces, de geleias, de licores, de sucos, de polpa e outros. Né? Hoje nós vamos estar falando aqui, mostrando na prática como beneficiar essa fruta do umbuzeiro na produção de doces. Nós temos aqui a rapadura e temos aqui a polpa. Mas antes da gente estar mostrando como fazer esse processo do beneficiamento da fruta na produção de doce, nós vamos tratar antes de dois quesitos que são importantes nessa produção. O primeiro é o processo de higienização dos utensílios, do espaço, higienização corporal também, para que a gente fique preparado para fazer a manipulação desses alimentos. E o segundo é a esterilização dos utensílios, né, das embalagens que nós vamos utilizar. Eu vou hoje estar utilizando a embalagem de vidro, porque o doce de umbu é importante que ele seja embalado quente. E se a gente colocar ele na embalagem plástico, já não é tão interessante, porque o plástico ele é mais apropriado para estar utilizando com produtos frios. E à medida que a gente coloca com um doce quente, já não fica tão legal, né? Porque o plástico já não é apropriado para embalagem de produtos quentes. Então eu vou estar mostrando para vocês como esterilizar os vidros, porque a partir daí vocês podem estar utilizando eles para qualquer outro produto, para compota, para geleias, para o doce e para outros tipos de produtos que vocês vão produzindo. Então, na esterilização dos vidros, o primeiro detalhe é lavar ele bem lavado e retirar o rótulo dele, mas antes verificar o que veio embalado nesse vidro. Por exemplo, um vidro que veio com conservas, não é interessante colocar doce, porque o cheiro da conserva vai estar também alterando o sabor do doce, né? E de certa forma a qualidade. Esses aqui eu vou utilizar vidros de óleo de coco,
Então, eu lavei, retirei todo o rótulo e agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse processo de esterilização e para ele não danificar, não quebrar, os cuidados que tem para ele não quebrar e como deve ser feito. Eu tenho aqui uma panela que já está com água fervendo. Então o que é que eu vou fazer para esse vidro não entrar em atrito com o fundo da panela? Eu vou pegar um pano de prato, vou colocar aqui no fundo. Esse pano de prato, ele não pode ter cheiro, não pode ter sido lavado no sabão em pó, que não pode nem deve, né? Então eu vou forrar ele aqui no fundo, vou encher os vidros e colocar em pé, porque se eu colocar ele deitado, ele vai encher de ar também. Então eu deixo ele ferver em pé. Aqui a água a panela não vai ter a fundura exata, mas eu posso encher ele de água. E aí ele vai fervendo a parte de baixo e também já fervendo a parte que está dentro, a água que está dentro do vidro. Eu vou deixar esses vidros ferver por 20 minutos. Depois de 20 minutos eu vou mostrar para vocês como retirá-los para não quebrar. Os cuidados que a gente deve ter na retirada. As tampas a gente não coloca para ferver ao mesmo tempo. As tampas a gente ferve apenas 5 minutos, porque depois que a gente tampar, a própria temperatura do produto que estiver dentro do vidro já ajuda a esterilizar as tampas. As tampas a gente tem que ter cuidado para que elas estejam também com as borrachinhas vedadas. Não pode estar enferrujada ou com essas borrachinhas aqui danificadas, porque se for o caso de doce de imbu, não corre risco de perder, mas se for outro tipo de doce, perde. Não corre o risco de perder por conta das borrachinhas, mas não pode estar enferrujado de forma alguma. Então as tampas só devem ser fervidas durante 5 minutos. Então agora que os vidros já ferveram durante 20 minutos, eu vou com esse pegador de salada aqui, eu vou derramar a água. Vou colocar eles aqui, não posso colocar eles embocados. Vou colocar eles em cima de um pano bem seco, porque se o pano estiver úmido, eles vão quebrar. A gente pode até botar eles assim um pouquinho virado, não completamente com a boca para baixo para não prender o ar. Senão na hora que a gente colocar o doce ou a geleia, ela fica cheia de bolinha, porque o ar vai estar preso. Então as tampas eu coloquei, tem apenas 5 minutos. Eu vou também tirá-las e colocar aqui do lado para esfriar. E desligar. Nós temos aqui a polpa do umbu. Essa polpa ela já está cozida, foi tirado todos os caroços. Tá vendo? Porque se a gente deixar com os caroços, vai aumentar o espaço no congelador. Então é interessante que a gente tire os caroços. Não precisa ser retirada as cascas, porque nas cascas tem muitos nutrientes no umbu. Então é importante que deixe as cascas, porque as cascas ajudam na consistência também do doce. Entendeu? Esses umbu, eles foram colhidos utilizando um sistema também de proteção para que eles não batessem no chão, porque cada vez que o umbu ele já desce maduro ou inchado e bate no chão, ele acaba quebrando. Então a gente colocou sombrites nos galhos do umbuzeiro e foi caindo dentro do sombrite, então o aproveitamento foi muito maior. E aqui já foi cozido e tirado. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos utilizar, para cada medida de polpa, nós vamos estar utilizando uma medida de rapadura. Porque o nosso doce é produzido com rapadura. A gente não utiliza açúcar. Devido à rapadura ter vários nutrientes, muito cálcio, potássio, que isso vai ajudar
também na saúde das pessoas. Esse copo ele deve dar na média de 1 litro, mas a medida não importa se é de 1 litro, se é menos de 1 litro. É importante você utilizar para a mesma medida de polpa, a medida de rapadura. Tem umbu que é muito azedo. Então, se no decorrer da produção do doce você perceber que ele está muito azedo, você pode acrescentar um pouquinho mais de rapadura, raspar a rapadura mais fina e acrescentar. Aqui nesse caso, não precisa a rapadura ficar raspada tão fina. Então, como vocês podem ver, essa rapadura aqui, ela não está raspada tão fininha, tá vendo? Porque ela não é tão seca, ó, ela é um pouco mole. Só que ela não é serenta, porque a rapadura serenta dificulta o ponto do doce. Se fosse para a produção de geleia, essa rapadura ela precisava ser um pouco seca. Quanto mais seca, mais a geleia vai dar uma consistência muito boa. No caso do doce, o fato de já ter as cascas do umbu junto, as cascas já dão consistência no doce e isso já facilita. Mas no caso de geleia, teria que ser uma rapadura mais seca. Então, se aqui eu coloquei 2 vasilhas dessa, 2 copos desse aqui de polpa de umbu, eu devo colocar 2 dessas de rapadura. Se o umbu for maduro, eu posso até colocar um pouco menos. Mas se o umbu for inchado ou misturado com maduro, aí tem que ser 2 a mesma medida, tá certo? Então eu vou estar utilizando 2 medidas dessa para essa quantidade de polpa. E é importante também, pessoal, a gente tá utilizando a colher de pau para poder mexer o umbu, para poder mexer o doce. E também, de preferência, não utilizar a panela de alumínio, porque à medida que você vai passando a colher de pau para mexer o doce, você vai raspando o alumínio, entendeu? Então é importante que você utilize ou uma panela inox ou uma panela de ferro, de preferência, se você tiver, tá certo? Então nós vamos colocar agora o doce para cozinhar, para apurar. Aqui não precisamos colocar água nenhuma aqui, tá certo? Não precisamos colocar água nesse doce, porque ele já foi cozido misturado com umbu maduro e umbu verde e umbu inchado. Já está na consistência aqui, e à medida que ele vai fervendo, a rapadura vai derretendo e vai aumentando o líquido equivalente para cozinhar adequadamente até dar o ponto. Então nós vamos levar ao fogo agora e depois eu mostro para vocês como é que ficou. Depois de um tempo considerável, que o doce está aqui passando pelo processo de cozimento, ele agora está no ponto. No caso, como eu já disse, o doce de umbu não precisa ele descolar do fundo, porque ele vai ficar bem consistente. Então ele aqui está no ponto. Ele deve ser embalado ainda quente, por isso que é importante embalar em vidros. E um detalhe com relação aos vidros, que eu esqueci de dizer na hora de esterilizar, que os vidros eles devem ficar completamente mergulhados dentro da água. A panela, naquele momento a panela não era tão funda, então ficou uma parte fora da água, mas ele deve ficar completamente mergulhado, tá certo? Então, nós vamos já retirar esse doce e agora embalar ele em vidros. Então, o vidro que esterilizamos já está bem seco, olha. Não precisou passar nem guardanapo de papel, nem nada aqui. O próprio vento foi secando aqui ele nessa posição. E agora nós vamos armazenar o doce nesses vidros.
não pode ser colocado o fundo do vidro em cima de uma superfície fria, porque senão ele parte, quebra na hora. Assim que entrar em contato com o produto que está quente. Não é necessário encher até em cima. Chegando aqui nos ombros dele já está bom. E não precisa também tampar agora. Pode deixar ele aqui ao lado, esfriando. Quando ele já estiver bem frio, pode ser tampado. E guardado. Não precisa, não é necessário ir para a geladeira. Do jeito que ele está aqui, ele chega a uma duração de 1 ano ou até mais. Fora da geladeira, ele não perde. Por isso que é vantajoso a gente trabalhar com umbu, porque você pode armazenar a polpa durante o ano ou durante o período de produção do umbu, e durante o ano todo você trabalhar com essa polpa do umbu. A gente fica por aqui, né? Em outro momento a gente pode continuar em outra videoaula, discutindo também um pouco das experiências de comercialização e compartilhando isso com vocês entre grupos, tá certo? E muito obrigada pela oportunidade. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.